Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães nessa parada dos campeonatos, onde os brasileiros estão disputando por causa da Copa América aqui no Brasil. Libertadores parada, Copa Sul-Americana parada, Copa do Brasil parada, Brasileirão 2019 parado. Os times deram aí uma pausa, vão dar um descanso, alguns times vão dar 5 dias, outros um pouquinho mais, e após volta tudo ao normal, com um período de julho complicado para vários times. Então, resenha com Magalhães vem agora fazer uma análise time a time sobre o seu desempenho no Campeonato Brasileiro, nessas 9 rodadas, e a perspectiva dos jogos de julho. Então, a gente vai fazer time a time, começando pelo líder do Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras. Então eu peço você, meu amigo torcedor palmeirense e amante do futebol em geral, mesmo que não torça pelo Palmeiras, que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, comente, dê seu like, ative a notificação. Não esquecendo, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Então vamos lá, galera. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro sem qualquer tipo de contestação. Não tem como contestar. Vamos lá. O Palmeiras, se contar com o jogo com o Botafogo, a vitória do Palmeiras por 1-0, que está aí na justiça por causa do problema do VAR, se o lance começou depois, antes, ou seja, todo aquele imbróglio, se vai ter outro jogo, se não vai ter. Se aquele jogo valer, o Palmeiras estaria em 9 jogos com 25 pontos. Vamos lá, 9 rodadas daria ao total 27 pontos. O Palmeiras fez 25. Tem como contestar? Não tem. O que tem que falar, que as outras torcidas não gostam, segue o líder. Não tem como. Se não tiver esse jogo, exemplo que esse jogo vai ser anulado e vai ter outro jogo. Aí já escutei o papo que o Palmeiras falou que não vai entrar em campo. Aí não entra em campo, o Palmeiras fica com 22. Continua líder do campeonato. Aí você pega o Palmeiras. 8 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Nos últimos 5 jogos, 5 vitórias. Aí você pega o saldo de gols. Palmeiras fez 18 gols, sofreu 2, tem um saldo de 16. Cara, não tem o que falar. Tem um monte de torcida que eu estou escutando que está justificando, porque eu joguei com time reserva, por causa disso, porque o time faltava isso, o time faltava aquilo, o meu time fez 1000 jogos, o outro só fez 3. Cara, o time que quer ser campeão, com um calendário maluco e obcecado por dinheiro e por causa disso não está nem aí para a parte técnica dos times, que negócio é dinheiro, é um campeonato em cima do outro, e é dinheiro, a parte técnica vai para o espaço. Tem que ter elenco. Tem que ter elenco. Por mais que fale, mas o Palmeiras só está assim por causa da Crefisa, foi igual antigamente com a Parmalat. Porra, não interessa, filho. Não interessa. Para ser campeão nos campeonatos aqui do Brasil, tem que ter elenco. Senão, é muito difícil. É só você pegar a Copa do Brasil. Dificilmente a Copa do Brasil agora vai ter algum time que não seja da Série A campeão. Isso é muito difícil.
quase que impossível. Do jeito que está, vai ser quase impossível. Então, o Palmeiras, em contexto, lógico que vão encontrar um monte de coisa para falar do Palmeiras, mas em contexto. Os números ali são em contexto. Podem falar em relação ao futebol. Ah, não faz um futebol bonito, não faz um futebol atraente, está fazendo um futebol pensando só em resultado, é um time que fica pouco com a bola, é um dos times que menos trabalha a bola, é um time que pensa só no contra-ataque. Aí é uma questão de gosto. É uma questão de gosto. Eu, particularmente, eu gosto de um time que toque mais a bola, que fique mais com a bola no pé. Mas eu posso falar que o que o Filipão está fazendo está errado? Não. O que eu não concordei com o que o Filipão falou é que ele colocou esse esquema no Palmeiras por causa das características dos jogadores. Aí eu não concordo. Aí eu discordo. Quando você coloca um time para jogar no contra-ataque para não ficar com a posse de bola, é porque os seus jogadores têm dificuldade de tocar a bola. Aí você fica só no contra-ataque. Pô, tá de sacanagem o Filipão. Felipe Melo sai muito bem a bola, Bruno Henrique também, o Dudu tem qualidade, Lucas Lima tem qualidade, o Scarpa tem qualidade, Zé Rafael, o Rafael Veiga. Bom, tem um monte de jogadores ali que tocam muito bem a bola. O Palmeiras não joga com a bola no pé por causa do treinador, não é por causa do elenco. Nisso eu discordo do Filipão. Se o Filipão sair e chegar um outro treinador que goste de um time com toque de bola, vai se fartar. Que o que mais o Palmeiras tem é jogador que sabe tocar a bola. Então, esse papo que não ficamos muito com a bola, não é por causa dos jogadores, é por causa do treinador. Ele tem que assumir. Não, é por minha causa. Eu não gosto, eu gosto de um time assim. Tudo bem, você pode não gostar. Igual eu, não sou muito fã. Até porque o Palmeiras, com o elenco que tem, dá para o Palmeiras ficar com a bola e ganhar todos os jogos. Mas é um critério do treinador, que a gente pode ou não gostar. A torcida do Palmeiras está amando. Está amando. Porque o Felipão não esquenta se o time vai jogar um futebol legal ou não. Também tem que saber o que é futebol legal para ele. De repente, futebol legal para ele é só ganhar. A gente já viu os treinadores falando, para mim eu tenho que ganhar e convencer. Para mim não basta só ganhar. Talvez o Filipão pense assim. Talvez o Filipão só pense em ganhar. Se está jogando bem ou não interessa. Então isso vai de treinador para treinador. Você pode não concordar, mas não quer dizer que esteja errado. E você pega os números do Palmeiras, não tem como você contestar. O que eu digo é que o Palmeiras poderia fazer um jogo muito mais agradável visualmente e continuar a ser efetivo do jeito que está. Efetivo do jeito que está. Mas é só uma questão de posicionamento meu. Mas não tem como contestar os números. Aí vamos lá. Palmeiras primeiro colocado. O segundo colocado é o Santos, né? Que está ali, que o Santos será o próximo vídeo. Então, Palmeiras, líder do campeonato. Bom, vamos aqui descer um pouquinho. Vamos lá. Palmeiras. Ele começou com o Campeonato Brasileiro ganhando de 4-0 do Fortaleza. Essa foi a abertura do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Vou pegar os jogos do Palmeiras do início do Campeonato Brasileiro, que foi o final de abril. Depois o Palmeiras jogou pelo Brasileirão contra o CSA, aí empatou de 1-1 fora de casa. Depois jogou em casa pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional, ganhou de 1-0, de 1 em 1, enche o papo. Depois ele foi jogar Conmebol, teve aí a Libertadores no início do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores ele jogou contra o São Lourenço em casa e ganhou de 1-0 também. Você vê que aí, 1, 2, 3, 4 jogos. Só teve uma goleada. Ele fez 4-0 no Fortaleza. O restante foi 1-0, 1-1 e 1-0.
Depois ele volta para o Campeonato Brasileiro, joga contra o Atlético Mineiro fora de casa. Ganha do Atlético de 2-0 fora de casa. O Palmeiras não é um time bipolar. Porque tem time no Campeonato Brasileiro bipolar. Só ganha em casa. Fora de casa é outro completamente diferente. O Palmeiras não. Ganha em casa, fora de casa. Jogou contra o Galo, ganhou fora de casa de 2-0. Aí pegou o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Isso tudo em maio. Meteu 4-0 no Santos. Mais uma goleada. Na primeira rodada, foi no Fortaleza. Agora 4-0 no Santos. Depois, ele vai para a Copa do Brasil. Copa do Brasil, vai jogar contra o Sampaio Correia. Ganha fora de casa de 1-0. E isso tudo, galera, o Felipão mexendo as suas peças. O elenco. Depois volta para o Campeonato Brasileiro e ganha fora de casa do Botafogo. Como contestar o líder? Ganha dentro e ganha fora de casa. Aí, no finalzinho de maio, ele joga a segunda partida pela Copa do Brasil contra o Sampaio Correia. Ganha em casa de 2-0 e se classifica. Aí vamos para junho. Junho, o Palmeiras jogou 3 vezes. Ganhou da Chapecoense fora de casa de 2-1. Jogou contra o Atlético Paranaense em casa, ganhou de 1-0. E terminou a sua participação antes da Copa América, jogando em casa contra o Avaí e ganhou de 2-0. Ou seja, ganhou fora e dentro de casa. Nesse percurso, o Palmeiras só teve um empate. Um empate. Nesse percurso, o Palmeiras tomou um gol da Chapecoense e um gol do CSA. Dois gols. Do início do Campeonato Brasileiro até essa parada, o Palmeiras fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos. O Palmeiras fez 12 jogos. 9 pelo Campeonato Brasileiro, 2 pela Copa do Brasil e 1 pela Libertadores. Em 12 jogos, ele teve um empate, nenhuma derrota, ou seja, ganhou 11, empatou 1 e tomou 2 gols. 2 gols só nesse período. Aí eu vou falar para você, o time do Palmeiras hoje é ou não é o melhor do Brasil? Por mais que fale, é o melhor do Brasil. O time do Palmeiras está disparado. Isso quer dizer que já pode se colocar o Palmeiras campeão de tudo? Não. Lógico que não. Aí eu concordo com o Felipão. Um monte de programa aí tá jogando para a galera para pegar audiência. Mas eu concordo com o Felipão. É muito pouca rodada. Você não sabe o que vai acontecer a partir de julho. A tendência, creio eu, é que o time do Palmeiras fique mais forte. Mas você colocar isso na cabeça dos jogadores que vai ser campeão mole, pode desandar. Pode causar um sapato alto. E os jogadores são experientes, sabem que não é assim. Está muito bem encaminhado, principalmente no Campeonato Brasileiro. Por que eu falo principalmente no Campeonato Brasileiro? Porque Copa do Brasil e Libertadores é mata-mata. Você pode dar o azar de um jogo você ir mal, vai pro ralo a tua participação ali. Apesar de o Palmeiras, daqui a pouco a gente vai ver os jogos que o Palmeiras vai fazer em julho. Dá pra ele, na minha visão, dá para ele passar tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, mas só mata-mata. Agora no Campeonato Brasileiro não. No Campeonato Brasileiro falta aí 31 rodadas. 31 não. São 38 rodadas? Então faltam 29 rodadas. É muito ponto. E pelo fato do elenco do Palmeiras, na minha visão, ser muito melhor não, mas é melhor que todos os outros, porque o time do Palmeiras é muito homogêneo, defesa, meio e ataque, é um time muito homogêneo. Eu coloco o Palmeiras como candidato fortíssimo, principal ao Campeonato Brasileiro.
Mas já pode dizer que é campeão? Não, mas é muito forte. Porque mesmo variando o time não perde o nível. Diferente. Nenhum outro time aqui no Brasil, meu amigo torcedor do Palmeiras, eu não estou puxando saco. Eu estou fazendo análise. Tá? Não, nenhum outro time no Brasil que tenha um segundo time tem a qualidade do segundo time do Palmeiras. Nenhum. Pode pegar os times principais aí. Flamengo, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Nenhum desses times, Santos, nenhum desses times, se tirar 11, coloca outros 11. Nenhum desses times tem as peças que o Palmeiras tem. Pode chegar até perto alguns times, mas não, na minha visão, não vão formar um time melhor do que o Palmeiras. O que pode acontecer com essa parada, para mim, o único time que pode, dependendo das contratações, talvez se equiparar, pode ser o Flamengo, para as contratações que estão falando. O negócio é falar, o outro é contratar. E o Palmeiras fica se reforçando, acabou de contratar o Ramires, de repente contrata mais alguém aí nessa parada. Então, do final de abril até aqui, até a parada, o Palmeiras é inconteste, não tem o que falar do Palmeiras. Sensacional. E quando voltarmos da Copa América, o Palmeiras em julho fará 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 ou 8 jogos. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7 jogos em julho que o Palmeiras vai fazer. Bom, o Palmeiras inicia pela Copa do Brasil, logo após a Copa América, inicia jogando contra o Internacional, primeira partida em casa. É isso que eu falo do mata-mata. Por quê? No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, para mim, é muito favorito. Mas na Copa do Brasil, ele já pega o Internacional, que é um time muito do enjoado e que sabe se defender e que não é nenhum desastre. O Internacional conseguiu um bom placar contra o Palmeiras, meu amigo torcedor Palmeiras. Quando eu digo um bom placar, é um empate. Porque o time do Internacional é um time muito aguerrido, ele se defende bem. Ele tem uma linha defensiva muito forte, ele tem um meio de campo muito forte, que marca muito. Então, jogar para conseguir um empate contra o Palmeiras fora de casa e para depois resolver no Beira-Rio, não é nada anormal. Então é por isso que o mata-mata, você não pode colocar, mesmo o Palmeiras com um elenco melhor, você colocar o Palmeiras como muito favorito. Então, o Palmeiras vai ter jogos enrolados. Aí ele pega o Inter logo de cara na Copa do Brasil em casa, tendo que fazer um resultado para não levar tudo para o segundo jogo. Entre os dois jogos pela Copa do Brasil, o Internacional tem um clássico contra o São Paulo, que a gente não tem a menor ideia do que vai ser o São Paulo após a Copa América. Não tem a menor ideia. Então ele tem esse clássico e depois ele vai jogar contra o Inter de novo. Então, dependendo do que aconteça no primeiro jogo, eu acho que independe. Palmeiras ganhando, perdendo, empatando no primeiro jogo, ele vai poupar os jogadores. Ele vai ter que poupar. Acredito eu que ele até mude o time inteiro. Ele coloque 11 para jogar a primeira partida contra o Internacional. Contra o São Paulo ele coloque 11 completamente diferentes, para ele retornar com aqueles 11 para o jogo contra o Internacional na partida de volta. Depois ele tem, fora de casa, o Ceará. Aí ele já definiu a Copa do Brasil, se passou ou não passou. Aí ele tem o jogo contra o Ceará, fora de casa. Depois ele viaja para jogar contra o Godoy Cruz. Ou seja, acredito que ele vai mandar um time para jogar contra o Ceará e o outro para se preparar para a Libertadores. Então já serão times. Provavelmente, o Palmeiras, acredito eu, o Palmeiras vai se dividir. Um time vai jogar o Campeonato Brasileiro
E o outro time vai jogar a Copa do Brasil e a Libertadores. Acredito que ele fará isso. Porque, ó, ele vai pro Ceará. Depois ele desce tudo de novo. Vai jogar fora do país. Argentina, acho que é. Então joga contra o Godoy Cruz. Depois ele volta, faz uma partida em casa contra o Vasco. E depois recebe o Godoy Cruz de novo pela Libertadores. Terminando o mês de julho. Então, em julho, o Palmeiras define sua classificação ou não na Copa do Brasil, sua classificação ou não na Libertadores, fazendo jogos de pontos opostos e vai ter que dividir o time. Aí é que eu digo por que o Palmeiras, na minha visão, é o melhor do país. Porque mesmo dividindo o time, completamente dividir mesmo, vai 11 para um lado e 11 para o outro, o Palmeiras continua muito forte. São jogos encardidos. São jogos encardidos. O Godoy Cruz, é óbvio, não é o dos mais fortes na Libertadores, mas é a Libertadores. O Palmeiras é favorito contra o Godoy Cruz? É. O Palmeiras é favorito contra o Internacional? Se você olhar a campanha, até é. Mas é mata-mata. A gente está falando de confronto direto aqui no Brasil. Então, contra o Internacional, o favoritismo é muito pequeno. Eu até, você até bem sincero, é muito parelho. E quando eu digo muito parelho, meu amigo torcedor do Palmeiras, é porque o primeiro jogo é em São Paulo. Se o primeiro jogo fosse no Sul e o segundo em São Paulo, eu colocaria um favoritismo para o Palmeiras. Mas só que o Palmeiras vai ter que fazer um resultado em casa. E voltando de uma parada. É a mesma coisa o Inter. Só que aí quem tem que procurar o jogo, procurar a vitória, vai ser o Palmeiras. E não é uma característica do Filipão. A característica do Filipão é esperar um pouquinho mais. Acredito que para o Inter o empate seja melhor. Então é um jogo muito equilibrado. Os dois jogos mais difíceis para o Palmeiras em julho é contra o Internacional. Porque depois, pelo Campeonato Brasileiro, ele tem o São Paulo, é um clássico, tem Ceará e Vasco da Gama. Ele tem, pelo Brasileirão, 3 jogos pelo Brasileirão. Ele tem 3 jogos pelo Brasileirão e 4 jogos, sendo 2 pela Copa do Brasil e 2 pela Libertadores da América. Confrontos bons, mas pelo elenco que o Palmeiras tem, a gente presume que no Campeonato Brasileiro, acredito que ele não perca a liderança em julho. Não acredito. Mesmo jogando, ele joga pelo Campeonato Brasileiro, ele joga fora de casa, ele joga uma contra o Ceará, porque é outro clássico paulista. Então ele joga uma contra o Ceará, depois joga em casa contra o Vasco. O Vasco é favorito, contra o Ceará, mesmo fora de casa, é favorito. E contra o São Paulo, é um clássico. Clássico é sempre 50%, 50%, mas a gente não sabe quem é o São Paulo. Então coloco o Palmeiras também como favorito. Então no Campeonato Brasileiro, os 3 jogos do Palmeiras, o Palmeiras é favorito em julho. Na Libertadores, para mim, o Palmeiras é favorito, os 2 jogos também. O único que eu não coloco assim, um favoritismo é o jogo da Copa do Brasil, porque é muito complicado jogar contra o Inter. O Inter também pode ter algumas mudanças. Tem a volta do Guerreiro, que faz diferença. Pode ter uma ou outra contratação do Inter também. Então é um Inter muito forte também. No restante, para mim, o Inter não perde a liderança do Campeonato Brasileiro e se classifica na Libertadores. Então, meu amigo torcedor do Palmeiras, essa foi a minha análise da participação do Palmeiras nessas 9 rodadas e alguns jogos que teve aí de abril para cá, que foram 12 jogos. Os números do Palmeiras é sensacional. Não tem o que falar do Palmeiras. Não tem o que falar do Palmeiras. Só não caia
nesse papo aí, favoritaço, vai ser campeão mole. Não é assim. Não é assim. Copa do Brasil é mata-mata, é complicado. Libertadores é mata-mata, é complicado. Um jogo ruim em um dia pode jogar tudo por água abaixo. É diferente do brasileiro, que um jogo ruim ainda tem margem de pontos. E tem que ter elenco, porque são muitas rodadas, e nisso o Palmeiras leva vantagem, mas não pode falar numa nona rodada que o Palmeiras já é o campeão. Porque aí você menospreza todos os outros times, pode colocar um certo salto alto em alguns jogadores e um título que pode vir até com uma certa antecedência e por água abaixo. Mas parabéns ao time do Palmeiras, parabéns ao Filipão, parabéns à torcida que entende, cada um gosta do jeito que o time joga, uns gostam no futebol mais reativo, outros do mais ativo, um com mais posse de bola, outro com menos posse de bola. Quando o Felipão falou que o time do Palmeiras joga parecido com o Liverpool, ele não está fazendo comparação de jogadores, aí um monte de repórter falou um montão de besteira, ele não estava falando em relação a jogador, ele estava falando em relação a estilo, sempre procurando gol. Foi isso que ele falou, mas eu estava falando, tá falando que bate de frente com o Liverpool. Porra, não foi nada disso que o Felipão falou, mas não é para falar isso, torcida do Palmeiras, que sabe que a torcida do Palmeiras vai dar ibope. Sabe que falar mal do Palmeiras dá ibope. Então, não leve em consideração. O que o Filipão falou foi isso, em relação a jogar para frente. E quando ele falou, o meu time não tem tic-tac, eu também não vi ele menosprezando esse esquema. É porque ele não gosta. O time do Palmeiras tem condições de fazer o tic-tac, porque tem jogadores de muita qualidade. Tem condições de ganhar fazendo tic-tac, sem problema nenhum. E talvez seria o melhor do Brasil fazendo tic-tac também, porque tem condições. Mas o Filipão não gosta, de repente até não sabe fazer esse esquema. Então ele vai onde ele se sente mais confiante. Se você pegasse um outro treinador, exemplo, o Sampaoli, o Fernando Diniz, o time do Palmeiras jogaria completamente diferente. E daria certo. Por quê? Porque tem jogadores que fazem isso. Tem habilidade com a bola no pé. Mas é uma questão do treinador. E também a gente não pode falar que ele está errado. Como é que vai falar que está errado se ele foi líder geral da Libertadores, é líder do Campeonato Brasileiro? Não tem como falar. Então, parabéns ao Felipão, aos jogadores e à torcida. E essa foi a minha análise. E eu espero você, meu amigo torcedor palmeirense, para dar a sua opinião sobre esse momento, do início do Campeonato Brasileiro até a parada para a Copa América. E a sua perspectiva também do mês de julho do Palmeiras. Espero os seus comentários. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui, tchau.